Isso aqui, ó. Aí, ó. Aparecendo, hein, velho? Virou influencer? Hã? Não, eu gravo faz tempo, velho. Tem um canalzinho no YouTube lá. Ah, é? Sério? Depois eu passo pra você ver lá. Foi, manda pra mim no WhatsApp. Pode deixar. Manda num particular, mano. Tô supondo no WhatsApp. Tá certo, eu também tomei. A gente pode pagar os bagulhos toda vez que eu mando. Vou mandar pra você lá depois. Tudo bem? O pedido 7543. Tá? Beleza. E aí, Dê? Boas tardes, senhores. E aí? Ó, E aí? tá ficando... Ó. Dá um tchauzinho, valeu, velho. Dá um Ó, dá tchauzinho aí, ó. Fala pessoal, aqui é Péricles Viana, tudo bem com você? Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou estar deixando aí rolar o vídeo sobre as entregas, mas eu quero estar fazendo alguns comentários aqui, dando algumas dicas para vocês, também respondendo pergunta de quem deixou perguntas aí, e espero que você goste desse formato de vídeo, né? O canal aqui é um canal razoavelmente novo, né? Com relação a entregas ele é novo, o canal é antigo, mas se você gostar desse formato de vídeo aqui, deixe seu comentário aí para eu saber, deixe sua pergunta, suas dúvidas, e em um próximo vídeo, de repente nesse formato aqui, eu vou respondendo vocês, tá bem? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, né? Ative o sininho de notificações aí e dá aquela força aí pra gente poder trazer mais conteúdos aí que seja relevante para você. Bom, algumas pessoas às vezes perguntam se, mais especificamente em 2026, vale a pena, né, você tá fazendo entrega no iFood. E eu sempre respondo para as pessoas pessoalmente ou muitas vezes nos comentários que depende qual que é o seu objetivo, né? Na verdade, muitas pessoas elas começam a fazer entregas com o objetivo de uma renda extra. Outras pessoas começam a fazer entregas e tal como renda principal, mas é um ponto que eu gostaria de compartilhar com você a minha visão, né? Eu acho que nos dois pontos dá para você ganhar dinheiro. Você, como uma renda extra, eu acho que é muito melhor, né? Porque você vai ter o seu trabalho fixo e nas horas que você tiver disponíveis, aí você pode estar fazendo uma renda a mais, aí agregando, né, a sua renda. Agora, se você quer ter o iFood ou qualquer outro aplicativo como renda principal, eu acredito que você consiga se manter, né? O meu caso aqui, eu trabalho apenas com entregas. Tem um serviço que eu faço extra, mas nem posso contabilizar ele porque raramente aparece algum cliente relacionado ao outro trabalho que eu faço, né? Até porque eu não me dedico tanto a ele. Agora, se você quiser fazer uma renda com o iFood, eu vou falar especificamente sobre a minha cidade. Eu estou aqui em Maringá, no Paraná. E aqui em Maringá, no Paraná, tem acontecido algumas coisas nesses últimos meses que talvez tenha reduzido um pouquinho as entregas. Então, assim, como está tendo aí essa briga grande entre principalmente iFood e 99, né, em outras regiões, eu acho que o iFood ele abriu uma frente aí de campanha para trazer mais entregadores para o lado dele, né? Então tem acontecido muito aqui em Maringá de ter bastante entregadores novos, né? E naturalmente, se aumenta o número de entregadores e a demanda não aumenta tanto, naturalmente vai diminuir um pouquinho, sim, a carga de pedidos, né? Mas nada que atrapalhe você de fazer aí uma média aí de uns R$100 por dia, e se você se dedicar aí umas 8 horas. Eu digo aqui na minha região, né, em Maringá, no Paraná. Se você é de outra região aí, talvez a realidade seja um pouco diferente, né?
Mas falando especificamente aqui de Maringá, é isso. Até tem uma pergunta aqui que um amigo deixou, eu quero ler ela aqui. Ele perguntou o seguinte: eu sou de Manaus e estou pensando em juntar uma reserva e me mudar para o sul do Brasil, porque minha candidata a ser minha esposa mora aí para o sul. Poderia me dizer quais são os ganhos totais mensais aí onde você mora, incluindo os dias ruins? Bem realista e joga um pouco por baixo. E em 9 horas de iFood de bicicleta diariamente, ganha quanto jogando por baixo, na sua opinião? Ganha quanto? E me responde algo: a rede de supermercados estão contratando qualquer um aí? Não importa se a minha alma vai ser sugada em 6x1 e ganhando o mínimo. Os supermercados contratam fácil a um jovem de 20 anos? Obrigado pela pergunta. Cara, Maringá é uma cidade bem interessante para morar, só que o custo de vida aqui é bem alto, tá? Já vou avisando, aluguel, essas coisas, quase de capital, tá? Mas assim, vamos falar aqui da questão das entregas, né? Cara, os ganhos mensais aí, eu conheço pessoas que não se dedicam tanto e a pessoa consegue tirar a média aí de R$100 no dia, que é o meu caso, né? E se você trabalhar todos os dias certinho, faz a conta aí de a média de 2.400 a 2.800, aí você consegue tirar sim, se você se dedicar só à entrega de iFood, né? Modal bike, né? Agora, tem pessoas que são acima da média, né? Pessoas que trabalham sábado, domingo, feriado, sempre fazem a média de R$150 por dia. Mas jogando baixo, cara, eu jogaria aí, sei lá, R$80 dia. Será que estaria bom pra você, R$80 dia? Né, já que você pediu pra jogar baixo. Em 9 horas de iFood eu acho que você consegue até mais do que isso, mas vamos colocar aí como se fosse 9 horas, né? R$80. Eu acredito que você tire tranquilamente. Com relação ao supermercado aqui na minha cidade, cara, devido a tanta possibilidade que a pessoa tem hoje, as redes de supermercados elas estão quase que implorando para as pessoas deixarem currículo e trabalhar ali, porque eu trabalhei em supermercado, trabalhei aqui no Super Mufato, aqui em Maringá, e na época era bem concorrido, cara. Agora hoje, muitas vezes quando eu vou coletar ali, eu vejo até cartazes colados ali, né, com oferta de emprego. Isso, alguns anos atrás, é quase raro você ver. Então assim, se você tem 20 anos, né, eu não sei se você pretende vir pra cá casado ou vir pra cá e já casar, né? Mas, cara, dá pra você fazer um pezinho de meia bacana. Eu acho que o que mais pesa aqui em Maringá, na minha opinião, é a questão do aluguel, tá bom? Obrigado pela pergunta aí. E, pessoal, voltando aqui ao assunto, algumas coisas eu deixei anotado aqui em um roteiro. Eu acho interessante eu estar compartilhando com vocês aqui, para estar falando com relação às entregas aí. Eu quero levantar aqui alguns pontos que você deve analisar, né, quando pretende. Muitas vezes pessoas pretendem deixar o emprego, né, para ir para o mundo do delivery ou fazer como uma renda extra, mas um ponto que eu acho muito óbvio, né, se você realmente está preparado para iniciar, né? Tem que ter um celular bacana, com Android, né? Bacana que eu digo no sentido de segurar carga, né? Ter uma tela razoável, né? Ter uma bike que esteja ali minimamente revisadinha, né? Uma reservinha, né? Pequena, né? Para alguns possíveis reparos que de repente você vai precisar, né? A bag é óbvio, né? É necessário. Eu conheço pessoas que entregam com mochilas, mas eu não recomendo, porque pode haver reclamação de cliente, pode haver reclamação do próprio comércio, muitas vezes não soltar o pedido para você porque você vai estar com uma mochila comum, né? Tem mochilas que elas são formato para entregadores,
aí não tem problema, mas eu digo assim, a questão de mochila mesmo escolar. Muitas pessoas querem trabalhar utilizando isso aí, então faz um esforcinho, investe numa bag, né, para você trabalhar. Uma outra coisa que eu acho imprescindível é você ter um power bank, porque naturalmente o aplicativo, se você utilizar um aplicativo ou dois, né, tem aqui um outro aplicativo aqui em Maringá que chama Deliver Up, ambos consomem muita bateria, então você vai rodar aí uma média de umas 3 horas e meia, 4 horas, dependendo do celular, já vai ter que dar uma carga, então você precisa ter um power bank ali, né, um carregador portátil para você não entrar em restrição, que a partir dos 15% de bateria para menos, o iFood ele já coloca você em restrição e você não consegue receber entregas enquanto você não resolve isso aí, né. E um plano de celular não precisa ser muito com muitos gigas, muitos megabytes, somente para você não acontecer igual já aconteceu comigo, de acabar o crédito durante o período que eu estava fazendo entrega. Eu tive que pedir o Wi-Fi de um estabelecimento para poder encerrar a corrida. Isso é muito chato, né? E esse é o ponto 1, né? Mas antes do final do vídeo eu te digo um pouco mais de como eu comecei, e aí você vai ter uma ideia melhor, né? Mas antes eu quero deixar bem especificado aqui esses pontos aqui que eu anotei, né? Para você ter uma ideia de como começar, né? E se você está gostando do vídeo, não esquece, ativa o sininho de notificação aí, deixa seu comentário, alguma dúvida que ficar, e vamos pro ponto 2. Ponto 2 aqui que eu anotei: caso você queira trabalhar apenas com delivery como renda principal, aí entra aquela pergunta: qual a sua capacidade de ser resiliente? Resiliente eu digo assim, pode acontecer igual aconteceu comigo na primeira semana, eu sofri um acidente, machuquei e tive que ficar 5 dias em casa. Qual que é a sua resiliência? Qual que é a reservinha que de repente você tem, se você for depender só disso aqui, para você não entrar em um apuro, de repente de não conseguir pagar um aluguel, se você é uma pessoa casada, ter problemas com as suas contas aí, né? Você é resiliente, você sabe lidar quando nem tudo dá certo. Às vezes você coloca uma meta de R$150, vamos supor, já vi pessoas que fizeram isso, e cara, simplesmente o cara se frustra, porque ele consegue ali a média de 90, 100 reais em um dia, e o outro dia ele consegue menos e alguma coisa assim, e o cara fica frustrado, né? Então você tem que ser bem resiliente, além da questão do esforço físico, né, que você vai ter que ter para você pedalar o dia todo, né? Você também tem que ter resiliência mental para você não quebrar nesse ponto, né? E outro ponto que eu quero te perguntar aqui é como que você se comporta diante de adversidade. Por exemplo, se você lida com um cliente mal educado, vai acontecer, o pedido derramou e você vai ter que explicar muitas vezes aquilo ali para o cliente. Se foi trocado o pedido, isso acontece às vezes, né? Lidar com dias frios, dias quentes, dias de chuva, que é uns dias que pra mim é os dias mais difíceis de você trabalhar, que você quer ficar em casa, e se você tá na rua tem todo um porém, né, de você, mesmo utilizando capa, você tá de bike ali, você vai se molhar, você vai chegar no lugar para fazer entrega, não tem jeito, ou coletar, você vai estar encharcado, molhado, não tem jeito, né? Tem que ter uma capinha pro seu celular também, para você não molhar ali e acabar perdendo o aparelho, né? Então assim, como que você lida com a adversidade, né? Esse é um ponto também que eu acho interessante você analisar. Então eu acho que o ponto principal aqui nesse ponto número 2 é isso: como que você lida diante de adversidades, né? Você se desespera, você é uma pessoa muito afobada, medrosa, você vai ter que se preparar para isso aí. Um ponto número 3 aqui é um ponto que eu percebi que realmente afeta muito entregadores. Por quê?
como o iFood, né, aqui em Maringá é iFood, eu não sei como que funciona 99 e os outros aplicativos, mas o iFood ele paga semanal e ele te dá 4 adiantamentos mensais. O que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa que, bom, me deu uma vontade, sei lá, de comprar isso aqui, eu vou gastar esse dinheiro aqui, semana que vem eu já tenho de novo, ou eu tenho adiantamento para fazer. Então assim, você precisa ter no mínimo um controle financeiro para administrar aquilo que você ganha, entendeu? Ter uma reserva para manutenção, uma reserva para você de repente comer alguma coisa durante o dia, se você não levar almoço. Agora, se você gasta sem planejamento, vai por mim, vai ser bem difícil para você trabalhar com entregas. Você vai precisar se organizar nisso aí, porque eu vi pessoas que não tem muitas vezes condições nem de fazer uma manutenção simples na bike, que é um pneu furado muitas vezes. E aí pede ajuda pro amigo, entra em situação de dificuldade, aí muitas vezes vai fazer uma entrega, a bike deu um problema, tem que ficar ali pedindo ajuda pros outros, né? E é difícil, é chato isso pra você, né? Não digo que a pessoa que vai te ajudar de repente vá com má intenção, má vontade de ajudar, mas você tem que ter no mínimo um preparo, né, para você poder arcar com aquilo que muitas vezes a sua bicicleta ela vai precisar de uma manutenção, né? Então eu acho bastante importante que você procure ter um mínimo de controle financeiro. Não precisa ser um especialista em finanças não, tá? Mas um mínimo de controle financeiro para você não entrar em apuros tanto no seu corre ali do dia a dia, como também na sua vida financeira fora das entregas, que é controle dos gastos da sua casa, suas dívidas e tal, que é um risco muito grande você ter aquela sensação de que tem dinheiro a qualquer momento. Eu saio e faço entrega, faço R$100. Se não der hoje, amanhã eu vou e faço 200. Tem pessoas que pensam assim, né? Então tem que tomar bastante cuidado, isso aí é uma armadilha bastante grande. O ponto número 4, isso aqui também serve para quem faz como uma renda extra, tá? Você entende os riscos do dia a dia, entende que você precisa estar inteiro no final do dia e não se arrebentar? Tô falando exatamente sobre acidentes, ó. Você tá vendo aí no vídeo? A gente vai precisar andar sobre calçada. Então ali na frente tem o trânsito, que você tem que tomar cuidado na hora de passar um cruzamento. Muitas pessoas, na pressa de fazer a entrega, acabam muitas vezes se colocando em situações de risco. Então assim, o iFood ele te dá tempo suficiente para você coletar um pedido, para você entregar. E você tem que tomar cuidado com você, principalmente. Você tem que tomar cuidado, você que está de bike, tem que tomar cuidado com os pedestres. Você tem que tomar cuidado com o carro. Você tem que tomar cuidado com o pessoal que anda de patinete. Aqui em Maringá tem bastante patinete. Então muitas vezes você pensa assim, fala, eu tô na ciclovia, aqui ciclovia é para ciclista, então que se dane se um pedestre passar na minha frente, ele tá errado, eu tô certo e tal. Mas você pensar dessa maneira pode muitas vezes acabar colocando você em uma situação de risco. E aí entra aquele ponto que eu falo, né? Se você se acidenta, você trabalha numa empresa, você está com carteira registrada e você se acidenta fora do seu horário de expediente, você não vai ter direito de requerer da empresa que você trabalha para que você possa ficar um tempo parado. E o iFood, ele tem o seguro dele, mas eu não sei se ele é tão efetivo assim para te ajudar nesse sentido, tá? Eu falo porque eu nunca precisei. Se você já precisou do seguro do iFood, inclusive você já passou por isso aí, tá assistindo o vídeo, deixa aí no comentário como que funciona essa questão aí do seguro do iFood, se realmente funciona ou não funciona, se conhece alguém que já precisou e ficou na mão ou que conseguiu, comenta aí. Então assim, é bom tomar bastante cuidado, preste bastante atenção sobre a questão do trânsito em si, procure
estar minimamente descansado para fazer as entregas, tá? Muitas vezes você pedalando ali, seu corpo ele não demonstra que você está cansado, mesmo que você tenha tido uma má noite de sono e tudo. Mas os seus reflexos ele pode ficar um pouco mais lentos, você pode de repente aí achar que tá bem, e aí você vai fazer uma entrega, vai fazer alguma coisa, se distrai, de repente acaba sofrendo um acidente, alguma coisa nesse sentido, e aí a situação fica difícil, né? Toma bastante cuidado também de se hidratar, cuidado com aquilo que você come. Então assim, esteja fisicamente ou minimamente preparado para você fazer entrega. Lembrando que aqui eu tô falando de quem vai no modal bike, né? Então você vai necessitar que seu corpo esteja em dia, né? Aqui no vídeo eu vou comentar com você algumas situações que acontecem, ó. Aí no caso eu tô andando na calçada, né? Muitas vezes quando eu vou fazer uma curva numa esquina, eu procuro abrir mais a curva para fora do que já entrar bem no cantinho da parede, porque você muitas vezes se topa ali com pessoas e às vezes você pode acabar atropelando um pedestre, né? Então você tá na calçada, a situação é meio complicadinha, né? Pode, às vezes até um susto que a pessoa toma, você pode arranjar uma confusão no meio da rua porque você tá andando na calçada, né? Infelizmente. Ó, você viu ali pedestre atravessando de qualquer jeito, né? E antes, quando eu não fazia entrega, eu pensava que a pessoa mais desvalorizada, digamos assim, utilizando essa palavra aí, no trânsito era o pedestre. Hoje eu vejo que não é bem assim. A pessoa de bike, por ela estar com um veículo, e esse veículo muitas vezes ter que andar sobre calçada, ou muitas vezes ter que andar no meio do trânsito, igual aí, ó. Eu poderia tentar me enfiar ali no canto, ali onde tá as motos ali, né? Mas eu olho ali a distância entre o carro e as motos, e eu posso me colocar numa situação de risco, querer entrar na frente do carro. Aí a gente tá num semáforo, né? Agora, a hora que o carro sai, muitas vezes o carro vai virar à direita, e você tá ali no canto, beirando a porta do carro, muitas vezes você acaba sendo fechado, né? E outro ponto que eu quero analisar aqui com você, perceba que eu tomo uma distância dos carros que estão estacionados e sempre estou de olho ali, porque o que acontece? Várias vezes já aconteceu comigo, de eu estar em uma certa distância ali da porta, e a pessoa simplesmente abre a porta do nada, entendeu? E abriu a porta, você vai bater ali igual uma mosca batendo no vidro, não tem jeito. Então assim, você tem que cuidar de você, prestar muita atenção, presta atenção nos carros, presta atenção nas motos. Pedestre, hoje na era que a gente vive, a pessoa tá ali com o celular na mão, muito distraído, infelizmente. Um outro ponto aqui que eu deixo, eu gosto de frisar aqui, que eu vejo muitos, até influenciadores fazendo isso aí, pessoas que gravam vídeos aí fazendo entregas, andam com o celular na mão, então você tá ali com uma mão ali guiando e a outra mão ali você tá com a mão no celular, prestando atenção na tela do celular. Isso é bastante perigoso, viu, pessoal? Não tô querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas assim, eu sempre procuro estar com o celular ali fixado em um suporte ali para evitar, né, de me distrair, ou evitar de ter que em algum momento pegar o celular com a mão ali e isso me atrapalhar na hora que eu tô guiando ali a bike, né? Então é um ponto bastante, que deve ser bastante, você deve prestar bastante atenção relacionado a isso aí, porque infelizmente a gente tá num trânsito, e Maringá, olha, ó, o carro para na frente de qualquer jeito, né? Então assim, Maringá, acontece muitos acidentes aqui na minha cidade, né? E infelizmente, se você não estiver prestando atenção, você pode acabar aí sendo uma vítima aí. Se você se machucar, já não é legal, né? E pense sempre em voltar inteiro para sua família, e tome bastante cuidado, porque
realmente o ciclista hoje em dia ele é pouco valorizado no trânsito, viu? As pessoas elas não ligam tanto, o pedestre ele fica irritado por causa que muitas vezes você vai ter que andar ali onde ele está andando também, então é um veículo assim bastante complicadinho de você estar lidando com ele, então preste bastante atenção. Um outro ponto aqui, um quinto ponto que eu gostaria de falar com você você é uma pessoa motivada? Se sim, isso é muito bacana. Agora, eu vou além disso aqui. Você é uma pessoa que tem consciência de que terá dias que você vai precisar sair para o trabalho sem ninguém te mandando ir, e mesmo assim você vai ter que ter motivação para isso? Aquele dia que você está desanimado, você fala, não tô muito afim de ir não tem ninguém para te mandar ir, né? De repente sua patroa, sua esposa manda você ir, ou seu esposo, mas esposa eu não digo, que poucas mulheres fazem entrega de bike, né? Mas assim, e os dias que você tá sem motivação? Você vai sair fazer entrega, você vai ficar em casa? Não tô falando aqui que você tem que ir todo dia não, pessoal. Eu mesmo, tem vezes que eu falto 3 vezes na semana. Só que assim, eu procuro sempre estar com minhas coisas em dia para não entrar em apuro, né? Agora, vai ter dias que você vai estar sem motivação, você vai estar sem ânimo, você não dormiu direito e tal, e você vai ter que se animar e sair. Porque uma das armadilhas que vão tentar te pegar aqui é isso aí, de você ter o seu tempo livre. Muitas vezes você vai sair fazer entregas e vai ter pessoas ali que durante o dia vai parar para conversar com você e tal, e vai tentar te distrair. Muitas vezes você está focado em fazer sua meta ali do dia e você não atinge simplesmente por você ficar dando atenção para coisas que acaba de certa maneira atrapalhando e atrasando seu objetivo, né? Então assim, você ser motivado é muito bom. Agora, se você for uma pessoa que mesmo sem motivação saia para fazer o seu trabalho, eu acho muito melhor, porque vai ter dias, e não são poucos, que você não vai estar com vontade de sair fazer entregas. Os primeiros dias são gostosos, você tá ali o dia inteiro andando de bike e tal, mas chega uma hora que começa a se tornar repetitivo, né? Principalmente em cidade razoavelmente pequena, né? Igual aqui na minha cidade, em Maringá, né? Não é uma cidade tão grande, mas não é tão pequena também, né? E ainda assim, mesmo não sendo uma cidade tão pequena, acaba ficando rotineiro, aquele mesmo caminho, os mesmos lugares que você passa, entendeu? Vai ter dias que você vai pegar entregas boas, vai ter dia que você vai pegar coisas pesadas, né? Então, esteja preparado para tudo isso aí, né? E aí um ponto aqui que eu quero encerrar falando sobre isso aqui. Eu vejo muitas pessoas, principalmente ali que fazem entrega junto comigo ali, né, no dia a dia, que elas simplesmente têm isso aqui como, digamos assim, o fim de tudo, digamos assim, que eu vou me aposentar disso aqui, eu vou, entre aspas, né, porque não tem como você se aposentar se você não estiver pagando o INSS aí, né? Mas tem pessoas que elas não conseguem ver além das entregas. Ponto que eu quero bater bastante aqui no canal, falar bastante sobre isso em outros vídeos, é sobre se você tem o delivery como sua renda principal ou como sua renda paralela, né? Como uma segunda renda. Pessoal, não foque somente no delivery. Isso aqui, não adianta a pessoa falar que ela está empreendendo, porque ela não está empreendendo. Ela simplesmente está prestando um serviço para uma empresa. E o que acontece? Muitas pessoas elas têm isso aqui como um fim e não um meio. Eu acho que a pessoa ela trabalhar, fazer as entregas é muito legal, você faz um dinheiro legal, tudo. Mas tenta pensar em algo depois disso aqui. Porque a gente vê aí o que tem acontecido aí, bastante possibilidade aí de
de repente o governo querer regulamentar isso aí, né? Então, se amanhã esse negócio aqui já não funciona da maneira que tem funcionado, o que você pretende fazer? Você está se preparando, você está fazendo um curso, você está, sei lá, aprendendo uma nova profissão? Porque agora você tem um tempo onde você pode estar ganhando dinheiro ali, fazendo as entregas, tudo, e você tem esse tempo hábil. Agora, se do dia para a noite ou em alguns meses diminuir isso aqui, você não tiver mais nada para fazer, o que você pretende fazer da sua vida? Então, pense bastante nisso aí. Tome bastante cuidado para que a sua mente não acostume com isso aqui como o fim e não o meio. Eu acho que entregas é bom, é bacana, né? Eu até penso com relação ao canal mesmo aqui, se for continuar gravando conteúdos aqui, o que vai vir depois disso aqui? O que vai vir depois se, por exemplo, o governo regulamentar de uma forma essa modalidade de trabalho que não compense mais eu fazer entregas, entendeu? O que eu pretendo fazer? Então, assim, não pense só em delivery, não pense só nas entregas. Trabalhe aqui, faça o seu dinheiro, tudo, mas se prepare para algo melhor, entendeu? Nunca fique pensando somente que, não, isso aqui eu tô ganhando, sei lá, eu faço meu dinheirinho e tal, e se acomode. A pior coisa que você pode fazer pela sua vida é se acomodar a algo que não está sob seu total controle. Beleza? Então é isso, o vídeo espero que não tenha ficado muito maçante, muito longo, mas se você tiver alguma dúvida, você gostou desse formato de vídeo aí, deixa aí nos comentários. Eu vou estar fazendo outros vídeos sobre entregas, eu vou estar fazendo vídeos um pouco diferentes, onde eu vou estar aparecendo e dando a minha opinião sobre algumas coisas, falando algumas coisas também relacionadas a essa possibilidade de você utilizar as entregas como uma ponte para de repente você fazer algo melhor da sua vida. Então, se você gostou desse formato de vídeo aí, já deixa o seu comentário aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quer mais informações relacionadas à entrega, mais dicas e tal, deixa aí no comentário também. E já curte, compartilha aí com quem você acha interessante tá assistindo esse vídeo, que de repente tá querendo começar a fazer entregas. E agradeço aí se você assistiu até aqui. Eu te vejo num próximo vídeo aí, beleza? Valeu!